Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. O tema da nossa devocional hoje é Casei e me arrependi. E agora? Todas as vezes que promovemos prejuízos ou ofensas contra outra pessoa, devemos reconhecer a nossa culpa, buscar perdão e nos arrepender. Mas como isso se aplica quando nos casamos e depois nos arrependemos? O objetivo dessa breve reflexão é de respondermos esta questão observando primeiramente o que diz em Mateus capítulo 19, versos 10 a 12, que dizem assim: Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. No final do verso 12, diz: Quem é apto para o admitir, admita. Alguns fariseus, com a intenção de provocá-lo, se aproximaram de Jesus e perguntaram se um marido poderia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, visto que muitas pessoas estavam se casando e solicitando o divórcio pelos mais fúteis motivos. A resposta foi bastante enfática no sentido de que, no princípio, Deus estabeleceu o casamento para unir permanentemente o homem e mulher e, diante deste desígnio, nenhum nem o outro tem o direito de desfazê-lo. Os discípulos entenderam tão claramente que o divórcio não pode ser considerado que, com temor de se casarem e depois descobrirem que se precipitaram ou que escolheram mal a pessoa, disseram ser melhor não correr o risco de se casar. Neste momento, parafraseando, Jesus respondeu que ninguém é obrigado a se casar, mas se casar, deve manter tal compromisso. É fato que algumas pessoas se casam e depois se arrependem, por diversas razões, e passam a sofrer como uma pessoa aprisionada pela frustração e infelicidades aparentemente intermináveis na convivência. Nesta condição, pensamentos extremos brotam na mente, sugerindo maus tratos, indiferença e até mesmo o divórcio. Todos nós podemos dimensionar a angústia daquele que está casado e insatisfeito, e não podemos deixar de considerar os inúmeros conflitos nos relacionamentos conjugais, os quais necessitam de orientações bíblicas em busca de soluções urgentes mediante assistência pastoral. Contudo, há algumas premissas que precisamos destacar aqui. Primeiro, o casamento é baseado numa aliança que não pode ser desfeita. Assim como a união de Cristo e a Igreja é inquebrável, o casamento entre um homem e uma mulher jamais deveria considerar o divórcio uma solução para a decisão precipitada de se casar ou para a frustração das expectativas depositadas no cônjuge. Em segundo lugar, não feche sua mente para possibilidades reais. Se pensa se ter casado com a pessoa errada, não pense que essa situação é irreparável, principalmente se o seu cônjuge se recusa a separar. Neste caso, comece a disciplinar as emoções, tratando a pessoa que considera errada como a pessoa certa. Depois de casados, aprendemos que é muito mais importante ser a pessoa certa no relacionamento, porque o nosso primeiro compromisso é com o Senhor e não com o nosso cônjuge. Em terceiro e em último lugar, peça a Deus que lhe dê sabedoria. Eu sei que isso pode parecer simplista, mas lembre-se de que, se pedir, Deus dá a sabedoria de lidar com o sofrimento de modo eficaz e produtivo. Quando você ora, confessa a sua incapacidade para resolver problemas maiores que as suas forças. Quando ora, declara depender de Deus para fazer aquilo que sozinho não pode fazer. E Deus ouve quando oramos com fé. Portanto, Ele pode mudar o seu coração, do seu cônjuge ou até mesmo de ambos. Peça por sabedoria para afastar tudo o que ameaça o compromisso com o seu casamento. Oremos. Senhor Deus, nós nos submetemos a Ti e pedimos ao Senhor que exerça a nosso favor a Tua misericórdia, em especial sobre aqueles que neste momento se sentem frustrados dentro dos seus casamentos. Eu peço que o Senhor lhes dê sabedoria para manter o compromisso que assumiram diante do Senhor e que na Tua sabedoria saibam lidar com esta situação de modo que o seu testemunho, em primeiro lugar, dado a Ti, sirva para quebrantar o coração do cônjuge e assim o casamento ser abençoado pelo Senhor. Eu creio que o Senhor pode reverter situações que humanamente não podem ser resolvidas,
mas o Senhor tem o poder e a autoridade para mudar situações. Por isso nós recorremos ao Senhor em oração e pedimos que o Senhor livre os casamentos do divórcio, que os casamentos sejam instrumentos de bênção, de alegria, de felicidade, de paz e, acima de tudo, de testemunho sobre como Cristo, o teu Filho, está unido com a igreja que é a sua noiva. Assim, Pai, nós oramos a Ti e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.